Porque você já tem um nome bem, não famoso, né? Um nome cravado na cidade como de atuações políticas, atuações em pró da sociedade, É né? porque faz o quê? Faz 5 anos, acho que a gente... Eu comecei a ver algumas injustiças, começando com o senhor de 82 anos de idade que vendia caldo de cana na Avenida Cidade Jardim, por coincidência, a mesma avenida que o ex-prefeito morava. E aí a fiscalização já estava perseguindo o pessoal que vendia morango. Aí quando eu deparei eles com um senhor de 82 anos de idade, eu achei uma covardia. Eu falei, meu, alguém tem que dar voz para essa população que não tem voz. Porque todo mundo se chateia, todo mundo fica indignado, mas poucos têm a coragem de falar, não, eu vou bater de frente contra o sistema, eu vou dar voz para quem não tem voz. Então, quando eu vi o senhor de 82 anos de idade, fazia pouco tempo que eu tinha perdido o meu vô, né? Então, o meu vô, ele já trocava onde era para colocar. Meu vô é mecânico. Então, onde ele morrer, onde era para colocar água, ele colocava óleo. Onde era óleo, ele colocava água. Então, a conclusão que eu tinha, quando ele parou de trabalhar, ele bateu a bota. Então, o senhor, ele não estava lá só porque ele precisa de dinheiro. Precisa, mas também, principalmente para a saúde mental, física dele, muitas vezes. Porque ele se sente útil, né? Então, quando ele está ali vendendo caldo de cana, você vê uma fiscalização proibindo ele de vender caldo de cana, além de atrapalhar com a renda dele, pode colocar ele em depressão, ele se sentiu inútil, se sentiu incapaz, e nisso daí vinha óbito, né? Então, a maioria das pessoas que a gente vê, você deve ter parente idoso na família, mas amigo, o que acontece? A maioria dos idosos, eles não trabalham só porque eles necessitam do dinheiro, mas porque para ele se sentir vivo, na verdade. Como que você proíbe uma pessoa que está acostumada a trabalhar a falar que ela não pode mais trabalhar? E aí eu fiquei indignado, porque era dia dos finados, né? Dia 2 de novembro. E aí quando você se depara a poucos quilômetros tá ali, um monte de coisas ilícitas e irregulares, você não vê a prefeitura ter coragem de encarar. Aí você vê ela perseguir um idoso de 82 anos, jovens que estavam vendendo morango também em vários cantos da cidade, né? Tanto que hoje você vê menos pessoas vendendo morango devido à perseguição que eles sofriam. Então isso daí foi me trazendo indignação, e aí começou. Só que aí você sai daquela parte de só ser voz do ambulante, aí aparece aquela pessoa que está no pronto-socorro, precisando de um atendimento médico, e aí ninguém fala por ela, ela quer falar e ninguém quer falar. E aí, às vezes, ela fala, mas poucos escutam. Então, devido a esse vídeo que acabou viralizando um pouco mais, deu 38 milhões de pessoas, se eu não me engano, na página de um amigo, o que acontece? Várias pessoas começaram a acompanhar o nosso trabalho e começou a pedir ajuda, né? Começou para a gente ser voz dessas pessoas. E a gente começou. E depois que as pessoas viram que não é tão simples como parece, né? Você ser a voz do povo. Porque quem olha assim pensa assim, ó, você ser a voz do povo é só você pegar o telefone e sair falando por aí. Não, você ser a voz do povo, você tem que falar e tem que estar sujeito à retaliação. Então eu, por exemplo, já tomei 42 processos dos políticos da nossa cidade, a gente já teve a loja foi roubada, né? Assim que acabou a eleição, roubaram a nossa loja. Ontem, segunda-feira, a gente amanheceu com a Polícia Federal na nossa loja, falando que o meu material de campanha era irregular, estava sem CNPJ, uma verdadeira calúnia, né? E aí você tem que estar sujeito também a tudo isso, porque quando você toma um processo igual eu encontrei o Creiton, por exemplo, que é um colega meu, ele é um serralheiro, aí autônomo, está numa situação complicada, tomou um processo de 5 mil reais, porque falou, o prefeito é um... falou uma palavra lá pro prefeito, e aí o prefeito processou o cara em 5 mil reais, entendeu? Então não é só pegar o telefone, você tem que ter coragem de aguentar o que a gente aguentou até hoje, que é a retaliação. Eles se sentem os poderosos da cidade, não querem ninguém defendendo o povo, não querem ninguém falando em prol do povo. Eles querem manter o poder entre eles e o povo, querendo ou não, de uma parte, a maioria das vezes acaba aceitando e engolindo, né, o que eles empurram a goela abaixo. Então, por isso que hoje é fiscal do povo, Dudu Sivinski. Então, pegou por causa disso, na verdade, né? Então,